Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos a mais um café diário, vamos meditar nas Escrituras Sagradas, ver o que Deus tem e quer para as nossas vidas. Hoje eu gostaria de ler um texto que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Olha o que diz o texto sagrado. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito de todo o contexto da história. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui para poder dar um pano de fundo disso aqui, um contexto disso aqui. A história vai contar de que por algumas razões Israel se desvia dos caminhos do Senhor, que a liderança, que o rei de Israel se desvia da presença do Senhor, casa com uma pessoa que não é da mesma linhagem israelita. Ele, junto com a esposa, essa nova esposa que era de outro povo, esse outro povo adorava outros deuses. Essa mulher traz esse Deus para dentro de Israel e Israel se desvia do caminho do Senhor e coloca em vários lugares estátuas, Balaíns, que eram assim chamados, desse novo Deus, que era o Deus dessa mulher. E ela espalha por todo Israel. Israel, ao invés de buscar o Senhor e se rebelar contra essa situação, na realidade se acomoda, eu vou usar essa expressão, acomoda. Ele se acomoda diante desse quadro e se desvia das presenças do Senhor. Aquilo que era no princípio estranho, passado-se um tempo, se tornou normal. Então a presença dos Balaíns, das estatuetas de Baal, se torna algo muito comum, muito aceitável entre eles. E o que ocorre com isso? Bom, o fato é que durante muitos anos, Israel se afastando da presença do Senhor, coisas ruins começam a acontecer sobre Israel. Não só apenas se desviar da presença de Deus, mas como toda consequência a respeito disso. Passados-se alguns anos, Deus volta a um profeta chamado Elias e diz assim para Elias: Elias, eu preciso restaurar o meu culto, o altar que está destruído lá em Israel. E é interessante que ele volta, ele pensa que está sozinho, mas existem outros profetas que estão salvos, resguardados, escondidos para auxiliar nessa caminhada. Preste bem atenção nisso. E ele não começa essa obra sozinho, ele tem aliados perto dele, ele precisa de ajuda, porque a obra do Senhor nunca é feita sozinho, sempre existem pessoas para auxiliar, pessoas para ajudar. E Deus promove um encontro entre Elias e o rei. E nesse momento, Elias desafia os profetas de Baal e nessa seria o seguinte: erguem outro altar. Então era Elias erguendo um altar e os profetas de Baal erguendo outro altar. Eles ofereceriam uma oferta e nessa oferta o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus de Israel, seria Deus de Israel. Mas a punição seria aquele que não recebesse ou a oferta não fosse aceita, esse morreria. Passado-se algum tempo, chega o dia da oferta, os profetas de Baal levantam o seu altar, oferecem seu sacrifício, tenta, grita, clama, nada acontece, não desce fogo do altar. Vem a ver Elias. Aqui começa esse texto que nós lemos. O texto que nós lemos, ele convoca o povo para perto e diz: olha, vamos reparar o altar. E aqui eu queria fazer você entender uma coisa muito interessante. O altar estava lá, o povo estava lá, mas esse povo não consertava e nem mantinha o altar. Isso não significa dizer que eles não viam, não significa dizer que eles não notavam que o altar estava quebrado. Simplesmente o altar estava quebrado. Seja por desinteresse, seja por falta de motivação, e aí são coisas distintas. Nós podemos observar que aquele povo que outrora era chamado e o era povo de Deus, eles que cultuavam naquele altar, que usavam aquele altar, naquele instante aquele altar estava totalmente quebrado e o povo que deveria manter estava afastado. E aqui é interessante Deus levantar um homem para convocar o povo para restaurar o altar. Ele poderia, ele mesmo, Elias, reparar o altar, mas ele chamou o povo afastado. E eu queria trazer para os nossos dias uma aplicação prática e tentarei ser o mais prático possível nisso. Nós vemos muita coisa errada. O altar do Senhor pode estar destruído por aí afora, como você possa imaginar. Mas significa dizer que Deus não esteja vendo, não significa dizer que Deus não sinta a ausência ou a falta daquela oferta que era oferecida naquele altar. Ele sente falta e Deus levantará um povo que se aproximará dele
ele para restaurar o altar, para depois disso, bom, segue o texto, eles oferecem a oferta, homens e mulheres próximos, buscando a presença de Deus. E nesse momento Elias diz assim: agora que tudo está reparado, põe a oferta e joga água. Água, no Velho Testamento, nas Escrituras Sagradas, é a representatividade do Espírito Santo, que é aquilo que você busca. O Espírito Santo é você que vai buscar. O fogo, quem vai descer é Deus. O altar reparado é pelo povo, e quem convoca o povo é o profeta. Deus vai seguir essa ordem, querido. Ele vai levantar uma pessoa, um servo, um líder, para convocar o povo. O povo vai se aproximar, vai reparar o altar, vai colocar a oferta sobre o altar, vai jogar água, que é a busca, jogar água, e depois você vai ver o fogo descer sobre sua vida. E aqui eu quero, em nome de Jesus, declarar que a sua casa será consumida pelo fogo consumidor do Senhor, que a sua empresa, que os seus negócios, que a sua saúde, que essa pandemia também será totalmente debelada quando nós buscarmos a face do Senhor. Segundo as Crônicas 7,14 diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje é dia de nos aproximarmos, repararmos o altar, colocar a oferta sobre ele, jogar água e esperar o fogo descer. Deu para entender? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, levantamos a nossa voz em clamor a Ti e suplicamos em nome de Jesus que a Tua paz, que excede todo entendimento, o poder que vem do alto, seja derramado sobre nós. Abençoa a Tua igreja, Teu povo, restaura o altar, se aproxima, Senhor, essa multidão. Dessa multidão que se aproxima, tenha coragem e disposição de reparar o altar destruído, que possamos colocar a oferta e a água sobre o altar, para que o fogo seja derramado sobre nós, seja derramado sobre o altar, seja derramado sobre a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Mais um dia de café diário. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco assistindo esse vídeo e te pedir em nome de Jesus que você possa se inscrever no canal, que você possa ativar o sininho, colocar seus comentários, muitos likes, bastante likes. E é claro, irmãos, em nome de Jesus, compartilhe. Leve essa palavra para outros muitos que de repente essa palavra pode servir de bênção para outros. Deu para entender? Vamos junto. Que Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.